Olá! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Plano Safra 2023-24, que foi anunciado pelo Ministério da Agricultura na última semana de junho. Então, fique conosco. O Plano Safra é um dos instrumentos de política agrícola mais importantes que o Brasil possui, pois é um documento que traz as diretrizes ligadas à concessão de crédito para os produtores ao longo daquela safra. A safra oficialmente se inicia no dia 1º de julho e se encerra em 30 de junho do próximo ano. Então, nós estamos falando de um plano que traz a questão de volume de crédito que será destinado através das instituições financeiras que fazem parte e que são habilitadas a concederem o crédito rural, como os bancos e as cooperativas de crédito. Também estamos falando das taxas de juros que serão praticadas nessas concessões, nesses empréstimos para os produtores, e também de prazos de pagamento. Nós temos dois planos safras que são anunciados. O primeiro plano safra é o plano safra da agricultura empresarial e do médio produtor, que é o produtor do PRONAMP. O PRONAMP é o Programa Nacional de Atendimento ao Médio Produtor e se destina a produtores rurais que possuem uma receita bruta da atividade agropecuária nos últimos 12 meses, com o limite máximo de 3 milhões de reais. Os produtores da agricultura empresarial, por sua vez, são aqueles com faturamento superior a 3 milhões de reais. Para esse grupo, o Plano Safra 2023-24, que foi divulgado, ele trouxe um aumento dos recursos da ordem de 26,8%. O montante anunciado no Plano Safra foi de 364,2 bilhões de reais. E nós podemos dividir esse montante em dois grupos. O primeiro grupo é o crédito de custeio e comercialização, que tem um montante planejado para a safra 2023-24 de 272,1 bilhões de reais, e o crédito de custeio e comercialização é aquela linha de crédito que o agricultor recorre ao banco para contratar compra de insumos, para comprar junto aos seus fornecedores, às suas revendas, junto à sua cooperativa, comprar os fertilizantes, os defensivos, sementes, a ração, implementos que ele precisa aplicar na sua lavoura. Essas linhas de crédito são enquadradas dentro do grupo de crédito de custeio. Crédito de comercialização é aquele crédito destinado para a estocagem de produtos que o produtor pode recorrer. E ao outro grupo que nós temos de crédito destinado no Plano Safra é a linha de crédito de investimento. Dentro dessa linha, nós temos o objetivo de o agricultor contratar crédito para a compra de tratores, maquinários, colheitadeiras, caso ele deseje também instalar uma estrutura de armazenamento, ele também possui linhas de crédito de benfeitorias, e o montante de linha de crédito de investimento anunciado no Plano Safra 2023-24 é de 92,1 bilhões de reais. A gente dá um destaque aqui para o PCA, que é o Programa para Construção e Ampliação de Armazenamento, que teve um aumento importante, principalmente na linha destinada para armazéns com capacidade máxima de 6 mil toneladas, e as taxas de juros do PCA variam entre 7% a 8,5% ao ano para os agricultores que desejarem contratar. Nós também temos o Moder Frota, que é aquela linha destinada para a renovação de frota do agricultor, que também é bastante importante dentro dessas linhas de crédito de investimento que foram anunciadas no Plano Safra. O segundo Plano Safra, e que foi anunciado um dia após o Plano Safra da Agricultura Empresarial, é o Plano Safra da Agricultura Familiar. O Plano Safra da Agricultura Familiar
é destinado para os produtores que fazem parte do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. São agricultores com faturamento máximo de R$ 500 mil ao ano e que possuem até 4 módulos fiscais como o tamanho da sua propriedade. A gente lembra que o módulo fiscal depende de cada região, então nós temos regiões como no sul do Brasil, onde o módulo fiscal equivale a 15, 20 hectares, dependendo do município, e temos módulos maiores, principalmente na região norte do Brasil, onde os módulos fiscais podem superar 100 hectares. Então, agricultor que faz parte da agricultura familiar tem um plano safra destinado apenas para ele. Nesse caso, nós também tivemos um aumento do volume que será destinado para os agricultores, e esse aumento é de 34% em relação à safra anterior, com um montante de 71,6 bilhões de reais para esses agricultores. A gente também destaca a redução da taxa de juros de crédito de custeio para os agricultores da agricultura familiar. Houve uma redução de 5% para 4% ao ano das taxas de juros que são pagas na contratação dessas linhas de crédito para os agricultores. Já no PRONAMP, que é o médio produtor, e na agricultura empresarial, não houve uma alteração das taxas de juros de crédito de custeio em relação à safra anterior. No PRONAMP, a taxa de juros foi mantida em 8% ao ano e na agricultura empresarial foi mantida em 12% ao ano para os agricultores que desejarem contratá-la. De qualquer forma, algumas entidades criticaram essa manutenção dos juros, já que existe uma expectativa de redução das taxas de juros da economia, da taxa Selic, pelo Banco Central, para o final do ano e para o próximo ano. No entanto, principalmente por questões orçamentárias, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, que fizeram juntos aí o planejamento do Plano Safra, optaram em manter a taxa no mesmo patamar da safra anterior. Um outro ponto que a gente deseja destacar é que, apesar da importância do Plano Safra, apesar da importância desse aumento do volume de crédito, nós sabemos que ele não é capaz, ele não consegue atender toda a demanda, porque a agricultura brasileira hoje tem como estimativa um valor bruto de produção de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, nós estimamos que a necessidade anual de crédito de custeio dos agricultores está na faixa de 1 trilhão de reais. Nós tivemos uma redução do custo de produção nessa safra 23-24 em relação à safra anterior, especialmente por causa da queda dos preços dos fertilizantes. E mesmo assim, muitos agricultores não conseguem contratar essas linhas de crédito com taxas menores, porque isso depende de uma capacidade financeira do Tesouro Nacional de pagar a equalização para os bancos, e muitas vezes isso não acontece. Então, em alguns anos anteriores, nós tivemos esgotamento dos recursos com taxas equalizadas pelo Tesouro, alguns meses antes do encerramento do Plano Safra. Então, nesse sentido, as linhas de crédito privadas, elas continuarão sendo importantes. Nós temos um movimento do crescimento da participação de linhas de crédito envolvendo o mercado de capitais, como os CRAs, os FIDICs, os FIAGROS, que têm sido uma alternativa interessante para as empresas de insumos, como as revendas, como as indústrias, que podem, assim, captar recurso no mercado de capitais privados para financiarem os seus clientes, os seus agricultores, especialmente em algumas regiões, como no Mato Grosso, como na região de Nova Fronteira Agrícola, onde os agricultores têm uma necessidade maior por serem produtores com uma maior necessidade de caixa pelo seu próprio tamanho. Então, por isso, nós sabemos que o Plano Safra é um instrumento importante, porém, o mercado de crédito privado também será um protagonista na safra 23-24, financiando os agricultores brasileiros.